Uma vida próspera, na minha opinião, vai muito além do que ter milhões de dólares na conta. Ela envolve também ter bons relacionamentos, ter uma saúde de qualidade, ter tempo para fazer o que você quer e liberdade para ser quem você realmente é. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 princípios que te deixarão mais próximo dessa vida próspera que a gente tanto quer. Alguns dias atrás eu fiz uma live onde eu falei um pouco mais sobre esses 5 diferentes tipos de riqueza: o dinheiro, o tempo, a saúde, os relacionamentos e a liberdade. E hoje eu vou conversar com vocês sobre 8 princípios que formaram a base do meu curso Princípios da Prosperidade e o que você deve observar em cada um desses princípios para ter uma vida de muito mais qualidade em relação às finanças e a essas outras riquezas que a gente fala. E o primeiro desses princípios é o interesse. É você saber a diferença que investir bem, que se relacionar bem com o dinheiro e que focar nessas outras riquezas faz para a nossa vida. A partir do momento que a gente sabe o valor do dinheiro no tempo, que a gente sabe os benefícios que bons investimentos nos trarão, que a gente sabe o que uma vida financeiramente organizada e focando nas coisas que realmente importam, a gente se dispõe a se dedicar a esse tipo de assunto. Vocês estão me assistindo aqui, vocês já se interessam sobre investimentos, vocês já entendem a importância de ter bons investimentos. Então eu tenho certeza que esse princípio do interesse já existe dentro de vocês. O segundo princípio é a organização. Quando alguém chega na minha página lá no Instagram e pergunta por onde eu começo, Daniel, onde começar com os investimentos, o que eu faço, qual que é o primeiro passo, eu já deduzo que a pessoa tem um interesse, eu já deduzo que a pessoa já está preocupada com essa área da vida dela. Então eu passo para o segundo princípio da organização. A pessoa precisa saber exatamente o quanto ela ganha, o quanto ela gasta. Ela precisa fazer a diferença entre o quanto ela ganha e gasta ser cada vez maior. E é justamente essa diferença que capacitará ela investir, construir um patrimônio de longo prazo e ter os benefícios dessa vida organizada. Dentro dessa organização, a gente também tem melhores contas para ter, contas em bancos, em corretoras, como usar melhor o cartão de crédito, por exemplo, que pode ser um grande aliado na nossa vida financeira e não um grande vilão, como muitas pessoas pensam. Então, ter essa casa organizada, apesar de ser o segundo passo depois do interesse, é algo fundamental para a gente ir para os próximos passos. E falando em próximos passos, o nosso terceiro passo, o nosso terceiro princípio para chegar à prosperidade é ter uma mentalidade adequada em relação ao dinheiro, em relação às finanças, em relação a pessoas que têm muito dinheiro ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas dizem: eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero não me preocupar mais com dinheiro. E alguns minutos depois essa pessoa está xingando as pessoas que têm muito dinheiro, está falando: o dinheiro é sujo, pessoas são corruptas, você só enriquece se você enganar alguém. Aquelas crenças que a gente está cansado de ouvir. E naturalmente o nosso cérebro fala: então eu não vou te levar para aquele lugar, não faz sentido você se tornar alguém que você critica tanto hoje. Então ter uma mentalidade correta em relação ao dinheiro, em relação a onde você quer chegar, é fundamental. O quarto princípio para a prosperidade é o comportamento. Tomar decisões corretas dia após dia. São pequenas decisões todos os dias que, somadas no longo prazo, fazem uma grande diferença. O nosso cérebro também, ele é feito para nos pregar algumas peças. Ele foca muito na nossa sobrevivência, em acontecimentos de curto prazo. Ele é um cérebro muito antigo, então ele não está acostumado com uma vida que a gente vive hoje em metrópoles, com investimentos, com foco de longo prazo, com expectativa de vida de várias e várias décadas. O nosso cérebro não está acostumado a isso. Então você dominar o seu cérebro, você dominar o seu comportamento e você evitar tomar decisões equivocadas, principalmente com o dinheiro, é fundamental para esse sucesso de longo prazo. Entender o nosso comportamento, entender os motivos que fazem a gente ter determinadas escolhas é provavelmente uma das coisas mais importantes no caminho para uma vida próspera. O quinto princípio é o balanço. E eu não estou falando do balanço de equilíbrio ou de uma balança de pesar alguma coisa. Eu estou falando do balanço patrimonial pessoal seu. Saber quantas dívidas você tem, se é que você tem alguma dívida, saber o quanto você consegue investir todos os meses, equilibrar essas dívidas, qualquer tipo de alavancagem, qualquer tipo de estratégia financeira que você tenha. E sobre esse assunto, Robert Kiyosaki fala sobre coisas incríveis no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que as pessoas mais pobres, financeiramente falando, elas cometem um erro muito grave de comprar muitos passivos. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso todos os meses. Enquanto as pessoas mais prósperas, mais ricas financeiramente falando, elas focam em acumular ativos. E ativos são aquelas coisas que botam dinheiro no seu
bolso todos os meses, que geram lucros, geram dividendos, geram juros para você todos os meses. Então, o simples entendimento desse balanço e de onde destinar o dinheiro que entra todos os meses, através do princípio 2 de organização financeira, é fundamental para você ir para o próximo passo, que seria o nosso sexto princípio, que é o campo de jogo. Campo de jogo nada mais é do que o mundo dos investimentos, do que as regras do jogo, do que os tipos de investimentos e o que afeta cada um deles. É você entender o que são as taxas de juros, o que é inflação, é você saber qual cenário econômico afeta positiva ou negativamente determinados investimentos, é você entender as regras que gerem o mundo financeiro e como se beneficiar delas, como usar elas ao seu favor. De nada adianta você entrar no jogo sem entender as regras, sem entender como o jogo é jogado. Então esse conhecimento de macroeconomia, não uma macroeconomia muito complicada, mas o básico, para você saber onde você está se metendo, é fundamental também. E uma vez que você entende as regras do jogo, você entende aonde você está pisando, a gente vai para o nosso sétimo princípio, que é o princípio da defesa. Principalmente quando a gente está começando, ou então quando a gente tem objetivos de curto prazo, ou então um perfil muito conservador de investimento, a gente precisa de investimentos defensivos, de investimentos conservadores, de investimentos que não tenham tanta volatilidade assim. E existem diversas opções nesse ramo muito mais seguro dos investimentos. Então, dependendo do seu perfil, do seu objetivo, se você está iniciando nesse mundo, você precisa dominar esses investimentos mais seguros para então ir para o próximo passo. E quando eu falo sobre perfil de investidor, muita gente se diz, eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou agressivo. E essa resposta ela vem através daqueles questionários que os bancos e corretoras nos dão para responder e definir esse perfil. E eu costumo dizer que esses questionários não servem para nada. Dependendo do tipo de pergunta que é feita, das palavras que são utilizadas, da hora do dia que você responde esses questionários, do noticiário que você assistiu antes de responder eles, você terá respostas diferentes e um perfil diferente. Então é totalmente imprevisível e inconstante o resultado desses questionários. E para você definir o seu perfil de investidor de verdade, eu tenho esse vídeo aqui, onde eu falo sobre 8 variáveis que são muito pessoais suas, que te ajudam a não ser influenciado pela hora do dia, pelo noticiário ou pelas palavras que são usadas nesses questionários. Convido vocês a assistirem esse vídeo no final desse vídeo aqui. E o oitavo e último princípio para você ter uma vida mais próspera é o ataque. São investimentos mais agressivos, investimentos de longo prazo que servem para a multiplicação do seu patrimônio, para te levar para um próximo nível financeiro. Os investimentos mais conservadores, eles são ideais para o curto prazo, mas eles acabam sendo mais agressivos e mais arriscados quando a gente fala de longo prazo. Se você consegue rentabilidades muito baixas e fica com essas rentabilidades muito baixas por muito tempo, você não vai atingir os seus maiores objetivos. Então você precisa dominar esse oitavo princípio do ataque de investimentos em bolsa, em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, para atingir esses melhores retornos de longo prazo. E muita gente que está começando tem medo de investir em bolsa, tem medo de fazer a coisa errada, conhece pessoas que já perderam muito dinheiro fazendo isso, e isso não passa de falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento básico suficiente para entender esse mundo, você consegue investir com muito mais tranquilidade e muito mais segurança também. E é justamente esse conhecimento que eu quero trazer para vocês no Princípios da Prosperidade. Eu falei para vocês desses 8 princípios de uma forma muito resumida, muito superficial, para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. E no curso Princípios da Prosperidade, a gente abordará todos esses temas com muito mais profundidade, com materiais adicionais, com suporte, com resumo, com planilhas financeiras para ajudar vocês a dominarem todos esses princípios, a entenderem eles e a integrarem eles nas suas vidas. As inscrições do curso, se você está assistindo esse vídeo alguns dias depois que ele foi lançado, ainda estão abertas. Eu vou colocar o link para inscrição na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em aprofundar ainda mais nessas questões, em ter um conhecimento base fundamental para uma vida financeira muito mais organizada, esteja comigo nesses próximos encontros dentro do curso Princípios da Prosperidade, que eu tenho certeza que a tua vida financeira nunca mais será a mesma. Você terá muito mais tranquilidade, segurança e certeza que você estará iniciando de maneira correta nesse mundo dos investimentos. Eu responderei todas as perguntas que vocês tenham durante o curso e terei certeza que
que vocês estarão bem encaminhados nesse mundo financeiro. E se você tem interesse em participar do curso ou tem qualquer dúvida sobre ele, entra no site do curso aqui embaixo, danielstaff.com/prosperidade, ou então me manda uma mensagem que eu vou te responder. Eu tenho certeza que esse passo que você dará, simplesmente de me mandar uma mensagem, de se interessar mais sobre isso, ou então de fazer esse investimento que vai se pagar milhares de vezes no futuro, será uma decisão que você lembrará pro resto da vida e que fará uma verdadeira diferença no futuro seu e da sua família. E como prometido, eu vou deixar aqui o vídeo para você saber como definir o seu perfil de investidor. E se ficou qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.